Ô João, eu estava conversando com seu filho e eu notei que ele tem a mesma desenvoltura que você para conversar. Eu quero saber de onde que vem isso? É de família? Olha, meu avô, pai do meu pai, disse que brigava muito fácil por causa de um apelido que eles puseram na família. Porque eles falavam tanto que eles puseram o apelido dele de pipoca. Família dos pipocas, né? Aí vem dessa origem. Tinha uma tia minha que ela não gostava que falava. Um dia eu falei, né, dos pipocas, eu não gosto, que meu pai não gostava. Eu falei, tia, essa família é tão rica por causa que fala fácil, que é o apelido mais bonito que eles pôde pôr. Mas você gosta, filho, de falar? Não, se eu pudesse falava todo dia, família dos pipoca, eu sou dos pipoca. Que legal, com orgulho. Com orgulho, né? Que legal. Porque a boca é um suspiro para sair o que tem dentro da gente, né? Como diz, né? A boca fala o que o coração tá cheio. É, o que tá aqui dentro sai nas palavras, né? E aí eu acho que... E é através das palavras também, muitas vezes, que você troca conhecimento, né? Então, um conhecimento sem ser compartilhado, sem ser colocado em prática, não serve para nada. Não tem valor, né? Então é através da comunicação e de uma boa comunicação também, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia a gente vê tanto problema e às vezes tanta coisa não dá certo, muitas vezes por uma comunicação ruim, às vezes por uma comunicação mal feita, por algum ruído, né? Dizem que é a causa do insucesso de muitos projetos, diz que é falha na comunicação. Isso, eu vivi muito isso dentro da indústria, igual a gente estava conversando ali agora há pouco, né? Então o pessoal que trabalha com gestão de projetos, que a comunicação ela é uma das grandes responsáveis pelo insucesso de projetos, né? Então eu acho que quando você fala bem, fala de maneira clara, de maneira transparente e principalmente quando você ouve também, né? Porque a gente fala de falar, mas no falar também tá ouvir. Significa que se você tá falando, tem alguém te ouvindo. Então é muito importante Coloca no lugar do outro também, né? É muito importante você falar, mas também você ter aquele momento de parar para ouvir o que o outro tá falando, porque é só assim que você troca informação e conhecimento e todo mundo cresce, né? Legal. Todo mundo avança. Ô João, a gente estava falando aqui, não estava gravando, que o seu pai, né, que entrou em contato com o Padre Silvano. Isso. Eu queria que você dissesse para nós quem que foi essa pessoa, o Padre Silvano, que trouxe tantas coisas interessantes aqui para o Vale. Ou para a Turmalina, né? Isso, para a Turmalina e até para o Vale, né? Que ele fazia um trabalho aqui fazer um trabalho onde atingiu vários municípios aqui do Vale, né? O Padre Silvano é um padre italiano que chegou aqui e mudou a história, né? Ele criou as comunidades eclesiais de base, né? Ele criou, e meu pai naquela época fez um trabalho muito bem feito com ele, né? Virou liderança junto com a liderança comunitária, né? Mudou a história da região aqui, junto com o Padre Silvano. O Padre Silvano, eu até falo sempre que depois que o Padre Silvano passou aqui como padre, ficou até bastante difícil para outros padres trabalhar, né? Porque o trabalho do Padre Silvano foi um trabalho muito completo, né?
Ele cuidou da parte religiosa lá na igreja, da parte de celebração, mas ele fez um trabalho social muito bem feito. E era um trabalho de preparar as pessoas, não era um trabalho de convencer as pessoas que ele dava certo de alguma coisa. Era ouvir, que a gente acabou de falar aqui, né, sobre falar e ouvir. Ele falava e ele ouvia a comunidade. E construiu um grande trabalho, né? Inclusive hoje o trabalho que eu faço pelo CAV, o CAV teve um grande avanço com o Padre Silvano. O CAV foi criado... Foi criado por ele ou junto? Ele contribuiu, ele participou. Mas ele inspirou a criação? Tinha um trabalho que já existia o CAV? Não existia. Existia o sindicato e através do sindicato... o sindicato recebeu alguns projetos de fora do Brasil, junto ali com o Padre Silvano, que o Padre Silvano conseguiu essa aproximação. E aí que surgiu a necessidade de criar o CAV. Que é uma situação mais ou menos assim, que a gente fala muito aqui. A gente não guardar os ovos todos no mesmo balaio, né? Porque se cai o balaio, você perde todos, né? Que seria, por exemplo, ali... Via sindicato, via ali uma dificuldade muito grande se deixasse todos os projetos ali. E via uma pressão política muito grande para tomar o comando do sindicato, que era dos agricultores na época, né? Se alguém conseguisse tomar, aqueles projetos poderiam ficar ameaçados, porque ele estava dentro do sindicato. E o Padre Silvano ajudou a criar essa ONG, chamada CAV. Que é uma ONG que ela tem uma vida que não é fácil de alguém chegar e matar ele, né? Porque ela foi bem pensada, né? Muito bem pensada. Inclusive, o Padre Silvano teve uma grande contribuição. E agora, na festa dos 30 anos, ele foi homenageado lá pela contribuição que ele teve dentro desse trabalho, né? E trouxe muitas ideias com o conhecimento que ele tinha. Né? Entre os conhecimentos que ele tinha, ele falou que precisava que o CAV tivesse, o agricultor tivesse a participação ali. É tanto que o regimento do CAV, a diretoria do CAV tem que ser de agricultor. Eu já fui presidente, hoje eu estou como tesoureiro. Então, se o CAV que é o centro de formação ali, né? Mas ele não é simplesmente aprender a plantar. É melhorar a sua vida no todo, te dar conhecimento no todo, né? Dentro do organizar, né? Porque como participar das políticas públicas, né? Mas o Padre Silvano estava sozinho nisso aí, ou ele veio com assessoria de outras pessoas da Itália também? Olha, na verdade, eu não tenho conhecimento tão detalhado, mas ele chegou aqui sozinho como padre. Ele fez alguns investimentos aqui na cidade, a casa popular. Ele fez muita casa aqui e vendia para as pessoas, de acordo com as pessoas que tinham dificuldade. Ele fez várias casas com a herança que ele tinha de lá. Ah, é? Então ele falava, com o dinheiro que ele trouxe dele, da herança não era dele. Da igreja, então? Não, da herança dele. Da família dele. Ah. E ele falava sempre que queria morrer só com a camisa e a calça dele ali que tivesse. Ele não queria ter nada, né? E a herança dele, ele sempre usou isso. Ele fez muito isso aí. Hoje ele já está velhinho e mora aqui em Tomalina. Ele financiou, né, as construções e mais, ele ainda gerava emprego também, porque muitas vezes as próprias pessoas que iam morar naquelas casas ajudavam no processo de construção ali, trabalhava construindo, então o trabalho dele foi muito além, né, porque eu não vou nem dizer que foi muito além da questão da igreja, porque a igreja é isso, né? Se você for ver ao fundo mesmo que manda, igreja é isso. Igreja não é só você estar lá dentro de uma estrutura lá, rezando. Ele praticou o que ele pregava. Todo o trabalho, pelo pouco que eu entendo, né, dessa parte religiosa, acho que é isso que Deus espera, não só de um padre, mas de todo mundo que está aqui na Terra. Né? Trabalhar pelo próximo. Então, essas casas ele deu para as pessoas ou ele vendeu barato?
ele vendeu preço de custo pelo que ela custava e as pessoas pagavam de acordo, podia pagar. Ao longo de anos. Longo de anos. O que ele fez com o dinheiro no final, o que ele está fazendo com o dinheiro no final, se ele deixou isso em algum lugar, eu não tenho conhecimento. Entendi, tá. Mas ele usou ele usava dizendo que ele, de acordo, ele recebia de um, ele construía e repassava para outro. Então, vendeu várias casas para as pessoas que não tinha como ter uma casa de uma outra forma, não tinha como comprar. E ele comprou. É tanto que papai um dia falou para ele que ele vendeu para uma pessoa que dizia que achava que não pagava, né? E papai falou para ele: Padre Silvano, você acha que eles conseguem pagar? Aí ele falou assim, meu pai chamava Sebastião, chamava de Tio Maria, né? Por causa da família dele lá, Tio Maria, né? Filho de Tio Maria. O padre falou assim: Tio Maria, mas alguém já vendeu uma casa para ele? Ninguém nunca vendeu. Vai ser a primeira e ele vai pagar. E ele pagou. E ele pagou. Fala sobre os meninos do padre. Porque tem vários meninos que trabalhou com o padre, né? Que o padre levou da zona rural, né? E família mais humilde, né? E ele levava para lá, estudava, virou profissional, né? Em alguma área, trabalhava. Ele criou ele colocou uma serralheria, né? Onde é que fazia móveis, essas coisas. E ali essas crianças passavam por ali. Ele ajudou muita gente dessa forma. O João, ele ajudou concretamente assim com as casas, né? Isso. Mas e a nível de organização e de consciência dos produtores? Como é que foi essa coisa? Você está por dentro, não? Ele ajudou muito na comunidade a desenvolver a comunidade, é tanto que aqui a dificuldade, ele colocou um carro aqui puxando aluno dessa região para Mendonça. Ele foi falar com o prefeito disse que não tinha como fazer, ele colocou com o dinheiro dele 1 ano. Um ano. E depois de 1 ano, ele falou com o prefeito: ó, dá para fazer porque eu fiz, tem como fazer. E o prefeito fez e tem até hoje o carro. Ah, é? E ele atuou de uma forma também, que é aquilo que a gente chama da semente, né? Ele plantou uma semente que deu alguns frutos e que vem gerando frutos até hoje. Até hoje. Quando o pai fala, por exemplo, da questão do CAV, que ele ajudou a criar junto com o sindicato lá na década de 90. O CAV, que hoje, graças a Deus, é uma instituição que cresceu, que se fortaleceu, que cada vez mais vem fazendo trabalho e apoiando o agricultor familiar, ajudou a criar uma série de associações de base, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu mesmo faço parte da AFITU, que é a Associação de Feirantes de Turmalina, que foi criada e ajudada a criar pelo próprio CAV. Então, assim, igual eu comentei com você ali agora um pouco antes, eu hoje estou como coordenador de uma unidade de beneficiamento de uma cooperativa de apicultores que trabalha a nível de Vaz do Jequitinhonha, que tem todo o apoio do CAV. Então, assim, foi uma semente que foi plantada lá e que vem gerando novos frutos. Então, hoje, boa parte das associações que existem aqui na região recebem apoio do CAV, apoio direto mesmo. Então, é uma organização que faz uma diferença muito grande, muito grande. Então, eu posso entender que o que ele fez as pessoas acreditarem que juntas elas são mais fortes, Isso. É isso? Isso. É isso? Isso. Porque essa. Eu, com quem tenho conversado, eu vejo que tem esse espírito, né, de Isso. comunidade aqui mesmo, né? Isso. E você já comentou isso aí lá atrás, né? Isso. Tem a ideia, ele plantou essa semente e é tanto que o CAV é uma ONG sem fronteira. Ela é sem fronteira. Ela às vezes não dá conta de abranger o mundo porque não é fácil, né? Ninguém consegue fazer isso. Mas ela não tem uma fronteira que impede. É uma ideia, se a gente for buscar essa ideia, essa semente que foi plantada, essa ideia que foi plantada, ela é tão grande que não ficou um lugar que ela encerra aqui. Chegou até aqui, de repente, se tiver possibilidade, pode avançar mais, né? Pode expandir. Essa semente plantada da ideia do Padre Silvano, que o Padre Silvano pegou uma terra preparada e já tinha um grupo de agricultores que lutava aqui com dificuldade, tinha criado o sindicato,
né? E lutava com essa dificuldade. E o padre Silvano pegou esse povo e plantou essa nova ideia num povo que já estava caçando, procurando um lugar de segurar, né? Então ele plantou uma semente ele já plantou essa semente dentro desse terreno. Né? Porque, na verdade, a vida é uma briga o tempo inteiro, né? Uma disputa o tempo inteiro, né? Disputa por espaço o tempo inteiro, né? Politicamente falando, é a disputa o tempo inteiro, né? E aquele pessoal que estava ali buscando os espaços deles, que tinha criado o sindicato, o padre Silvano chegou e plantou dentro daquela ideia tudo isso. Tudo isso. E isso hoje tem um alcance, e eu não arrisco falar quantas cidades nem quantos países. Né? A gente tem parceria por um monte de canto, e hoje o CAV funciona, é uma engrenagem que funciona muito bem, tem uma equipe que trabalha, tem um coordenador e uma equipe que trabalha, e a gente que é diretor, que sempre está sendo chamado para alguma coisa, agora mesmo quinta e sexta eu tenho que ir para lá para ajudar em algumas coisas, um evento que vai ter lá em Araçuaí, que precisa alguém da diretoria, eu vou estar lá. Estive lá em Sergipe, agora fim do ano, para cuidar dessas coisas, né? E assim, a maneira com que o CAV trabalha, ela é bastante interessante, porque o CAV, dificilmente o CAV dá as coisas para alguém, entendeu? O CAV, ele dá um apoio para que a pessoa possa, ela própria, conseguir atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, de que maneira muitas vezes o CAV trabalha? O CAV, ele vai lá e constrói uma barragem de contenção lá, faz alguma tecnologia social que vai permitir com que aquele agricultor tenha água para que ele possa plantar e colher, e aí ele se desenvolver, entendeu? Ele não vai lá e dá o arroz ou o feijão para a pessoa comer. Não, ele dá a ferramenta para que a própria pessoa possa crescer e desenvolver. Por exemplo, hoje o CAV, ele tem um fundo rotativo, que é uma espécie de um crédito mesmo, que ele coloca na mão do agricultor familiar para que aquela pessoa possa pegar aquele crédito de uma maneira bem acessível, com juro praticamente corrigindo só a inflação ali, e possa utilizar aquele recurso para fazer investimento, gerar riqueza. Então, assim, muitas vezes é o que a gente cobra, às vezes até mesmo do poder público, de políticas públicas, porque muitas vezes o que o agricultor precisa não é de esmola, o que o agricultor precisa é de oportunidade. Ele precisa de alguém que dê um apoio, ele precisa de instrução. Por exemplo, eu, graças a Deus, igual a gente estava conversando um pouco antes, eu tive essa oportunidade de sair, de fazer uma faculdade, de estudar, de trabalhar numa empresa, numa multinacional alemã, que vai te abrindo a mente para uma série de coisas, né? Mas essa nem sempre é a realidade de todo mundo. Na maioria das vezes, o agricultor, ele vive num ambiente ali onde ele é privado e ele é restrito de muita coisa, entendeu? Então, muito do que vem mudando também é exatamente porque você tem ferramentas hoje que vai quebrando um pouco essa barreira, essa bolha. Então, hoje, igual eu falei, até meus 16, 17 anos não tinha energia elétrica. Hoje tem. Hoje, se você quiser, daqui da beira do Ribeirão de Soares aqui, você consegue fazer uma faculdade. Você consegue estudar, você tem muito mais acesso à informação. Então, assim, o que eu, na maioria das vezes, eu sinto falta, e às vezes a gente até critica e reclama um pouquinho, até mesmo o poder público, porque é disso que o agricultor precisa. Ele precisa de oportunidade, ele precisa de um incentivo, ele precisa de organização. Nem sempre, às vezes, ele consegue ali se organizar sozinho também. É igual a gente citou o exemplo do padre Silvano. Foi uma pessoa que chegou e que pôs uma força ali, alguém de fora, com uma visão de fora, e a gente viu o resultado disso. A gente viu o quanto isso está crescendo e está multiplicando. A mesma coisa acontece, por exemplo, lá na cooperativa. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo alguns resultados, a gente tem avançado com bastante coisa, mas graças ao trabalho que eu estou ajudando a fazer, ao trabalho que, por exemplo, você tem Renato lá, que apoia a gente, você tem outras pessoas que estão o tempo inteiro ali se dedicando para que aquilo aconteça, entendeu? E nós, da mesma maneira, hoje, lá à frente da cooperativa, a gente faz a mesma coisa. O apicultor, ele não ganha absolutamente nada de mão beijada. A gente dá ferramentas para que ele sim possa trabalhar, crescer, construir, e é dessa forma. É dessa forma.
Legal. Eu estava falando com o seu pai, ô César, de vocês aqui começarem a fazer algum processamento ou agregar valor naquilo que vocês já entregam in natura hoje, né? Uhum. Você quer falar um pouquinho sobre isso aí, não? Não, pode ser hoje, para falar a verdade, uma dificuldade que a gente tem é até mesmo com relação a volume para fazer isso, entendeu? Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje eu e meu pai nós estamos trabalhando aqui com banana, mandioca e a gente não consegue atender a demanda do mercado in natura que tem aqui. Então é sim uma dificuldade, eu acho que é geral, mas no meio rural isso é um pouco mais ainda, a questão de mão de obra. Então assim, a gente faz aqui, é eu e ele, e a Francine ajudando a gente aqui na parte de casa, e o que dá conta somos nós. Aí você imagina você acrescentar um processamento, Sim. Aí quando você fala de acrescentar um processamento, isso requer também toda uma estrutura que você precisa ter para fazer isso. Na maioria das vezes essa estrutura não custa barato. Aí vem a importância que a gente fala do associativismo e do cooperativismo. Porque para você ter uma estrutura dessa que custa cara, se você for ter um produto que tem que ser um produto que você processa, que você manipula, ele precisa ser certificado, monitorado, ele não pode sair para o mercado de qualquer jeito, entendeu? Só que isso custa caro. Às vezes para você ter um volume pequeno de produção que a gente tem e construir uma estrutura dessa, muitas vezes inviabiliza. Ou você não tem mão de obra suficiente para você produzir e processar, que é o que acontece muito. Mesmo que você consiga essa mão de obra para fazer isso, aí você já vai esbarrar na próxima coisa, que é essa questão da estrutura. Como é que você constrói, por exemplo, um local de processamento de alimento, todo dentro do especificado? Não é fácil. Então, esse é um passo que provavelmente, naturalmente, ele vai acontecer. À medida que a gente se organiza, que a gente se estrutura, que a gente vai somando esforços, é para esse caminho que a gente vai seguindo, entendeu? Mas o que Mas na minha opinião, hoje, para a gente conseguir isso, a maneira mais fácil é de uma maneira coletiva. De repente, você ter um local preparado para esse processamento de alimento, onde é uma central que você recebe de todos os produtores, e aí, mesmo que seja pequena a quantidade, quando você soma tudo isso, você tem um volume grande, que aí sim justifica, que é o que a gente vê na cooperativa de mel. Hoje, para um apicultor ter uma estrutura sozinho para ele, para ter um mel com inspeção federal para colocar no mercado, eu diria que é praticamente impossível. Então a cooperativa de mel já funciona dessa maneira. A centrífuga coletiva. Dentro da apicultura é dessa maneira que funciona. O mel ele vai para o mercado, ele vem do apicultor, cada um extrai lá seu mel, ele vem para essa cooperativa, de lá a gente faz todo o controle de qualidade, lá a gente tem a inspeção federal. Então o Ministério da Agricultura fiscaliza, monitora, só que tem um custo gigante para você ter isso. Você precisa de pessoas, você precisa de toda uma estrutura lá para você ter isso funcionando, entendeu? E hoje, para o agricultor familiar, ter isso de maneira individualizada, sozinho, é quase impossível. Legal. É quase impossível. Custa caro, não é fácil, entendeu? Mas é sim um caminho, tá? É sim um caminho. Agregar valor, você agregar valor, outra coisa, você aproveitar melhor. Por exemplo, dentro quem trabalha com agricultura, você conhece, por exemplo, tem até alguns programas que o pessoal fala de fruta feia. Quando você vai para o mercado, dependendo do tipo do produto, ele não tem um valor de mercado. Às vezes o cliente não enxerga valor naquele produto. Por exemplo, uma banana porque ela está menor, ou porque ela, sei lá, a forma dela ali não tem um visual tão bonito. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a mandioca ou com qualquer produto. Às vezes ele é um produto de primeira qualidade, porém o aspecto visual dele ali não é tão bonito, né? E muitas vezes você perde isso, ou você usa de uma maneira que poderia ser melhor utilizado. Então, se você tivesse um processamento do alimento, você conseguiria aproveitar tudo isso de uma maneira muito melhor, entendeu? Legal. Agregar. Você conhece aquela CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura? Vocês têm esse modelo de escoamento de produção, não? CSA, não, confesso que eu não conheço. Então, tá? assim, você mobiliza pessoas conscientes e como parceiras. Você sabe, João? Sabe. Você fala... Hã? Vou até visitando lá em BH. Ah, tá.
Uhum. Então, eu vi alguma coisa sobre isso, mas eu não tive lá, não. Então, são pessoas conscientes que se responsabilizam pela produção junto com o produtor. O consumidor tem uma responsabilidade naquilo que está acontecendo ali. Então, se der uma coisa climática, assim, um revés climático, ele continua pagando no agricultor, entendeu? Ah, tá. Ele não vai deixar de comprar porque não tem produto. E aí ele só vai comprar o que tem também, né? Entendi. Lá em São Paulo tem bastante disso aí. Entendi. Eu acho que seria legal vocês investigarem. Sim, isso aí, sim. Né? Pra gente aqui, a gente tem uma dificuldade, tá, Chico, que é a questão logística. Nós estamos em Turmalina aqui, que está praticamente 700 quilômetros de Belo Horizonte. Deve estar o quê? 400 quilômetros de Montes Claros. Então, os grandes centros consumidores estão relativamente longe da gente. Quando a gente fala de produtos que são perecíveis, e muitas vezes de um valor agregado que não é tão alto, muitas vezes a questão logística é um dificultador também, tá? A região nossa aqui, essa questão logística, ela pesa bastante. Então, assim, hoje, é aquilo que eu comentei. A nossa produção hoje, para falar a verdade, nós não estamos conseguindo produzir a quantidade que deveria ter para escoar aqui em Turmalina, dentro da própria cidade, entendeu? Então, o nosso problema hoje ainda não é a questão de escoar a produção, de mercado. Não. O nosso problema ainda é como conseguir produzir. Como ter mão de obra suficiente, como acessar a tecnologia, crédito suficiente para produzir num volume maior, entendeu? Legal. O que a Zane passou para vocês? Então, parcerias da cooperativa. Isso é muito importante, tá? Porque em cima daquilo que a gente estava falando, de que Mas fala que introduz o assunto. Isso. Que a gente estava falando sobre a questão dos processados, de você agregar valor a que é produzido para você colocar no mercado. E aí eu estava falando que para você fazer isso tem que ser de uma maneira coletiva. E aí vem esse ponto que a Zane está lembrando muito bem aqui, que são as parcerias. Então, assim, hoje a nossa unidade de beneficiamento de mel que nós temos lá, ela só funciona e ela só é viável por causa das parcerias que a gente faz. Então, assim, a gente tem parceria com o poder público, com o poder privado, então, assim, as mais diversas parcerias. Aquilo que eu estava comentando, se for hoje pro agricultor, o apicultor lá, montar uma rede logística para levar o nosso mel aqui do Vale do Jequitinhonha para o país inteiro. Comprar caminhão, contratar vendedor, fazer tudo isso. Seria inviável. Nós não conseguiríamos. Então, para isso, o que nós fizemos? Uma parceria com uma empresa que é do setor privado, que tem essa estrutura logística montada, onde eles distribuem o nosso produto junto com eles. Isso, parceria poder privado. Agora, tem parceria dentro do poder público. Você tem parcerias com prefeituras, com parlamentares e com algumas instituições que elas estão dentro do governo, por exemplo. Tem instituições como a Codevasf, que tem apoiado bastante aqui agora de uns 2 anos para cá, está apoiando bastante a apicultura, toda a parte de agricultura. Então, assim, você só consegue viabilizar graças a essas parcerias. Porque é aquilo que eu estava falando, eu até brinquei ali que, por exemplo, eu saí lá do grande centro, mas o grande centro acabou não saindo de mim porque eu tô lá na cooperativa, né? Então, quando você fala de um grande centro daquilo, tudo é muito grande. Investimento é muito alto, tudo é muito grande, entendeu? Para você atender um mercado de uma grande BH, de uma grande São Paulo, tudo é muito grande. E isso não é a realidade de um agricultor familiar, pequeno agricultor familiar, entendeu? Então não basta você só se juntar, somar esforço. Você precisa de parceiros. Você precisa de parceiros. Então, assim, você precisa de apoio do governo, você precisa de política pública que ajude, que apoie, entendeu? Senão você não consegue avançar. Você não consegue avançar. Então, não tem outro caminho. A Zane tá tímida hoje? A abrangência da cooperativa. A abrangência da cooperativa? Zane? Então, a cooperativa, ela se chama Cooperativa dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha. Então, ela foi fundada para abranger todo o Vale do Jequitinhonha, entendeu? Então, assim, hoje nós contamos com uma associação e uma cooperativa que temos associados de pelo menos 20 cidades do Vale do Jequitinhonha. Hoje nós estamos chegando a um patamar de 200 sócios na associação, de pessoas que são beneficiadas direta e indiretamente dos trabalhos que são feitos, entendeu? E
E aí tem a associação, que é a Associação dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha, a Apivagina, que é ela que faz toda essa parte social. Então essa associação que vai buscar um recurso, por exemplo, de um parlamentar, de uma parceria com a própria Codevasf, para trazer recurso para poder colocar na mão do apicultor. E a cooperativa é quem vai cuidar da parte comercial. Então, por exemplo, hoje nós temos a marca Mel Jequitinhonha lá na cooperativa. A marca Mel Jequitinhonha, ela está registrada em nome da cooperativa. Então é a cooperativa que, por exemplo, que vai selar um contrato de parceria na distribuição, é a cooperativa que faz. É a cooperativa que detém a marca, é ela que emite nota fiscal, é ela que vende. Ela então, toda, que tem o CIF. o selo de inspeção federal está em nome da cooperativa. Então toda essa parte comercial é a cooperativa que faz. A associação, ela cuida da parte... Ela cuida dessa parte social e a cooperativa dessa parte comercial, né? E não tem outro caminho, tá? Para o pequeno produtor rural, para o pequeno agricultor, o pequeno apicultor, não tem outro caminho. Para manter uma estrutura daquele tamanho, custa muito caro, não é fácil, você precisa de capacitação, você tem que ter qualificação para poder atender, então, para poder trabalhar e para poder fazer com que tudo aquilo funcione, entendeu? Então eu não vejo outro caminho que não seja através de associativismo e cooperativismo, tá? Para fazer isso aqui, ó, que é processar e colocar o produto no mercado, né? Uma curiosidade, assim, vocês estão falando do valor do associativismo, do cooperativismo. Tem alguma coisa que vocês fazem só no nível individual de vocês, não? Curiosidade minha. Alguma coisa que você fala que nesse vocês sentido? Fazem, assim, não, nós vamos fazer do nosso jeito porque a gente não conseguiu encaixar no que o grupo está fazendo, por exemplo. Não, acho que... É curiosidade minha. Né? Então, porque aqui eu não vejo nada que aconteça de maneira tão individual assim, porque, por exemplo, a nossa produção, parte dela vai para merenda escolar, por exemplo, são vendas institucionais. Então essa venda institucional é uma política pública que quem faz a gestão dela é a associação. Então através disso a gente passa lá na associação. Boa parte dos investimentos que a gente faz aqui tem tecnologia social, tem algumas que você viu ali, o biodigestor, tem a fossa ali, tem água cinza. Então tudo isso feito através de associativismo, cooperativismo. A gente tem, por exemplo, a parte da nossa produção que ela vai para o mercado privado. Por exemplo, a gente vende para supermercados, aqui na cidade. Então, essa é de vocês. Essa talvez seria a que a gente poderia falar que não tem uma participação coletiva. Mas ainda essa produção, eu consigo enxergar formas de a gente ser cada vez mais eficientes e mais competitivos, mesmo atuando nesse mercado privado, que hoje a gente está atuando de uma maneira individualizada. Eu vou citar um exemplo para você entender. Você viu ali, a gente mostrou a câmara que a gente tem lá para fazer o amadurecimento da banana. Então, assim, muitas vezes você tem o agricultor familiar produzindo, um produz um pouco de banana, o outro produz um pouco, cada um produz um pouquinho. Então, assim, e se a gente tivesse um único local onde todo mundo colhesse sua banana, levasse para ali, e em vez de cada um ter uma estrutura dessa na sua propriedade, se você fizesse o processo de amadurecimento da banana de todo mundo junto, de uma única vez, utilizando um único processo, no mesmo local, você poderia utilizar uma mesma logística, em vez de cada produtor ter que sair entregando lá no supermercado, você poderia ter uma entrega ali naquela central, e você poderia ter uma única logística que iria atender esses mercados. Muitas vezes é uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, até a própria Zane, né, Jana, você chegou a fazer contatos com rede de mercado aqui da região, onde o cara falou, não, as portas estão abertas para vocês colocarem o produto orgânico de vocês aqui. Só que muitas vezes, de maneira individual, eu não consigo um volume para suprir a demanda que tem ali semanal. Então, assim, eu vejo que de uma maneira coletiva, talvez eu sozinho eu não consiga atender toda a banana que esse mercado precisa. Mas, de repente, se juntasse eu, a Zane e outros produtores orgânicos que tem, e fizesse esse processo e fosse atender esse mercado, talvez junto a gente conseguiria uma logística mais barata, porque em vez de cada um ir lá levar a sua, você poderia levar de uma única vez.
Então, assim, mesmo essas vendas que você faz no mercado privado, que de uma certa forma é individual, mesmo ela, eu vejo formas de você otimizar, de você ser mais competitivo, entendeu? Eu consigo enxergar. O valor nutricional do mel, pode falar. É verdade, a Zana está pedindo para me falar um pouquinho aqui a respeito desse mel, né? As que propriedades do mel de aroeira. Bem característico, né? Esse mel bem escuro. É curioso que esse mel aqui, até pouquíssimo tempo, o pessoal que trabalhava com mel tinha uma dificuldade muito grande para colocar esse mel no mercado. Porque hoje o mel, quem trabalha com mel sabe que a grande produção de mel do Brasil vai para fora. O Brasil ele produz muito mais mel do que consome, então boa parte da produção de mel brasileira é exportada. E lá no mercado externo, tem uma cultura de que o mel precisa ser aquele mel clarinho. O pessoal não tem problema com o mel cristalizar, na maioria das vezes lá fora, mas o mel precisa ser clarinho, precisa ter aquele aspecto mais amarronzado, ser clarinho. E era uma dificuldade que a gente tinha aqui no Vale do Jequitinhonha com esse mel, porque o mel de aroeira, que é uma planta que é típica do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, tem algumas regiões do Brasil, principalmente Nordeste e tal, tem, mas na concentração que a gente tem no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, você não vai ter em lugar nenhum do país, que é para você ter esse mel com essa pureza, né? Uma das grandes características desse mel é que ele tem essa cor escura. Então, até 5, 6 anos atrás, você ia vender esse mel, tinha que ser muito mais barato e o comprador não queria comprar, exatamente por causa da coloração do mel. Aí vieram algumas pesquisas que foram desenvolvidas, alguns trabalhos que começou aqui no Jequitinhonha mesmo, outros que avançaram bastante com o pessoal do norte de Minas, que conseguiu parcerias com institutos federais e tal, que levaram esse mel para pesquisa, e o que se descobriu foi o seguinte: a aroeira, para quem é do campo aí, sabe que a aroeira, a raiz lá da aroeira, a casca da aroeira, ela tem propriedades medicinais. Então o pessoal usa lá a raiz, os raizeiros, para poder fazer remédio utilizando a casca da aroeira. E o que descobriu as propriedades medicinais que você tem lá na raiz e na casca, você tem na florada da aroeira também. Então esse é um mel que foi comprovado que ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana. Ele é um mel que ele é indicado, ele mata até a H. pylori, aquela bactéria que tem no estômago, ele mata a H. pylori. Então, assim, foi um mel que de 4, 5 anos para cá, ele deu uma virada. Porque agora, com essas pesquisas publicadas e tal, agora o mel ganhou valor. Principalmente no mercado interno, dentro do Brasil. Porque o brasileiro, tradicionalmente, ele consome mel como remédio. O brasileiro não consome mel como alimento, ele consome como remédio. Então o cara, quando tá meio gripado, tá meio doente, vai lá, pega o mel para poder... Então, esse mel tem propriedades medicinais que hoje, do méis brasileiros pesquisados, não tem nada que se equipara ao mel de aroeira. Uma outra característica desse mel também que contribui bastante, principalmente no mercado local, é a questão de cristalização. O brasileiro não gosta muito daquele mel que cristaliza, aquele mel que o pessoal fala que é açucarar, né? Tem-se uma crença de que o mel que cristaliza é o mel tem açúcar, que foi adulterado, o que é mito, tá? Não tem nada a ver. Na verdade, o mel puro, todo e qualquer mel puro, a tendência é dele cristalizar. A diferença é que alguns méis vão cristalizar muito mais rápido e tem outros méis, como o mel da aroeira, que chega a ficar 2 anos sem se cristalizar, às vezes até mais. Então isso também é uma outra vantagem muito grande para esse mel dentro do mercado nacional. Então hoje o carro-chefe lá na cooperativa é o mel de aroeira, é esse mel de aroeira, e ele cada vez mais, o consumidor, à medida que vai conhecendo ele, que vai sabendo das propriedades, ele é um mel que só ganha espaço, entendeu? E ele é gostoso. E ele é muito bom. Ele não é muito doce e é gostoso. Para mim, eu só consumo esse. Por essa questão do paladar dele. Eu, particularmente, não gosto de nada doce demais. Então, esse mel, como ele tem um doce mais... Ele é um mel bem encorpado, né? Ele é um mel encorpado. Então, ele não é aquele doce tão enjoativo. Eu gosto disso. Ele também é bem prático, porque a questão de não cristalizar, você consegue utilizar ele de maneira fácil, né? Tem essa praticidade. E ele é um mel que tem propriedades medicinais que foram comprovadamente que são diferenciadas, né? Em casa, a gente
trocou o frango tá açúcar do pronto café ali. pelo mel. Tem E agora que a gente parece que descobriu o ficou bem café bom, viu? superior, que é do Jequitinhonha, que não precisa Acho que tem adoçar, tem arroz aí, né? toma o café no É, melzinho é bom, é bom. Gente, tô pensando, vamos dar uma volta aí? Vamos caminhar um pouco, né, Vê? Vamos. O seu João vai falar um pouquinho. Quer falar alguma coisa, não? A Zandi estava falando para falar da EFAV aqui, né? Até falei um pouco ali cedo, que chegou, né? Que é EFAV é Escola Família Agrícola de Veredinha, né? Que todo esse trabalho que a gente falou aqui, todas essas parcerias, né? Gerou esse interesse sobre a educação do campo, né? E aí criou a escola na EFAV, né? Que é a Escola Família Agrícola de Veredinha. Sempre estuda pessoas lá de família mais humilde. Hoje a gente já tem no Banco do Nordeste, nós tem técnico lá que formou nessa escola, que trabalha como técnico do Banco do Nordeste, atendendo as pessoas na agricultura. É uma escola que pra gente, eu até falei mais cedo na sua chegada ali, que é um doce de cuca a escola pra gente, né? Porque é um meio da gente ter um agricultor formado aqui no meio da gente. Essa é uma escola também que faz parte desse trabalho, né? Vem tudo dentro desse... Queria educar. Todo esse trabalho, né? essa ideia, né? Que hoje está muito concentrado nessa palavra CAV, mas sempre lembrando que é um trabalho de 50 anos, né? O CAV está com 30, deve ter uns 50 que o pessoal começou a trabalhar e lutar em busca de melhorar a agricultura aqui, tirar o vale da miséria e colocar no vale das oportunidades, né? E a Escola Família, né, pai, tem uma coisa muito importante que eu vejo na Escola Família, que eu acho que hoje, finalmente, o sistema de educação está acordando e está aprendendo um pouquinho, que é aquela questão do aprender fazendo. Não adianta você ficar lá com teoria, que você não evolui. A Escola Família está localizada no meio de uma área rural, ela é um sítio mesmo, como se fosse uma fazenda ali, onde os alunos têm as aulas que são teóricas, eles têm a carga de aula ali mesmo, mas tem a parte prática também. Então ela é uma escola técnica voltada para a parte agrícola e os alunos aprendem fazendo. Então para mim eu acho que ela consegue unir tudo que se precisa para que você mude a realidade de um país. Eu não vejo... Eu não vejo outra alternativa para o país crescer, evoluir, melhorar, que não seja através da educação, de você melhorar o conhecimento das pessoas, compartilhar informação e através da prática. Não adianta você ficar com teoria se você não coloca em prática. Então, se você consegue unir essas duas coisas, ensinar, educar, transformar, ao mesmo tempo que você coloca as pessoas para agir, porque teoria é muito bonita, é tudo muito bom. Mas se você não tira do papel e não põe para acontecer, nada acontece, entendeu? Então, quando você forma um profissional, onde ao mesmo tempo que você está educando ele, está levando informação, está levando conhecimento, você está colocando ele para praticar, para agir, esse profissional ele vai para o mercado de uma maneira totalmente diferente, entendeu? Ele vai de uma maneira que ele não fica só esperando as coisas acontecer. Ele sabe que ele precisa agir, que ele precisa fazer para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que a Escola Família consegue fazer isso muito bem. E a gente tem esse exemplo muito bem sucedido, né, fica em Veredinha, que é apoiado pelo CAV, tem outras organizações que apoiam também essa escola. Ô César, já te convidaram para ir para a política ou não? Para a política? Cara, política você faz todo dia. Não. Eu perguntei se já te convidaram para ter cargo político, para ser candidato a alguma coisa. Hoje eu estava até 8 horas, a hora que você chegou, eu estava trabalhando para controlar a inflação. Eu estava ali tentando melhorar as bananeiras, adubando, no manejo. Para quê? Por quê? Porque produzindo mais bananas, você coloca mais produto no mercado, com oferta maior de produto, você reduz o preço, entendeu? Então eu estava trabalhando para construir a inflação. Tá bom. Cara, agora tirando as brincadeiras, tá? Eu nunca recebi convite, não tenho problema nenhum com isso, aí o que eu falei, eu acho que a política, ela tá em tudo, política, em qualquer lugar que você tiver, de uma certa forma, é política que você tá fazendo, mas eu sou um tipo de pessoa que eu não fico muito preocupado com rotulagem.
porque eu sou prefeito, eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou presidente. Eu fico muito mais preocupado com a ação em si. Então, assim, hoje eu acho que eu estou conseguindo contribuir para a cidade, para a região, através do trabalho que eu estou fazendo aqui ajudando meu pai e através do trabalho que eu faço na cooperativa. Então, se eu estou conseguindo contribuir dessa forma, eu estou muito feliz assim. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu só espero e peço a Deus que eu continue contribuindo de alguma maneira com a região, com a cidade, porque eu acho que essa é o dever e a missão de cada um. De que maneira eu estarei fazendo isso, eu não estou preocupado. Eu, sinceramente, eu não me preocupo muito. Eu só espero que eu tenha força, que eu tenha para continuar contribuindo e continuar fazendo alguma coisa, entendeu? E continuar, obviamente, também lutando pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, entendeu? Quando eu fui para São Paulo, eu fui através de sonho, eu fui movido a sonho. Fui para lá estudar, trabalhar, porque eu tinha sonhos. E consegui atingir, sonhos pessoais, metas que eram minhas, entendeu? Eu queria ser engenheiro, tem gente que quer ser médico, tem gente que quer ser jogador de futebol. Então, assim, eu fui atrás de um objetivo pessoal. Graças a Deus consegui alcançar antes mesmo do que eu imaginava. Eu fiz coisas lá em 12 anos que eu não esperava de maneira alguma que eu faria ao longo da minha vida inteira. Eu consegui alcançar. Então, quando eu volto para cá, eu volto para isso. Eu volto atrás de propósito, que eu falei, eu volto para buscar propósito também, porque eu sou movido a propósito. Mas eu volto também através de ter uma vida melhor, de construir uma vida melhor para minha família, para os meus filhos. Porque nós estamos numa sociedade capitalista, a gente está num lugar que você necessita disso, você tem que construir, você tem que gerar renda, você tem que... Então, assim, é só isso que eu quero, entendeu? Continuar construindo, contribuindo de maneira individual e coletiva. É só com isso que eu me preocupo, o resto é consequência. Legal. Vamos dar uma volta por aí, vamos, então? Vamos conhecer mais um pouco. Coisa? Quem que vai? Quem que vai? Vai todo mundo? Nós já falamos um pouco, falamos um pouco da sucessão ali, né, no início ali, né? A Dani colocou aqui sucessão, né? Que, por exemplo, hoje eu já estou... Né, eu sou jovem ainda, né? Só que já tem muito tempo que eu sou jovem. Tem mais tempo que eu sou jovem. A gente fala da sucessão, que é uma luta, um desafio também, né? Que hoje, para mim, agora dia 25 25 de fevereiro agora, faz 41 anos que eu comprei aqui. Eu comprei esse terreno aqui, né? E criei a família aqui, né? E eu vejo o César produzindo aqui junto comigo. E é um trabalho que a gente faz também, que Deus, todo esse trabalho que nós vem falando, Deus lá de trás, a gente fala de combater a migração. Depois nós descobrimos que a migração não precisa ser combatida, que a migração é coisa boa, ruim é ter que migrar, né? Não ter outra opção, a gente precisa ter a opção de migrar ou não, né? Escolher ou não, ou migrar para ter uma oportunidade, igual o César acabou de falar, né? Migrou para busca de um objetivo e conseguiu esse objetivo e está aqui, né? E está acontecendo a sucessão, que é ele produzindo aqui junto comigo né? E possivelmente com grandes ideias para poder produzir melhor do que eu produzi, de forma diferente, contribuindo mais, que você falou aí, que antes, lá no início do trabalho, era uma disputa, né? Parecia que era uma disputa, as pessoas mais fracas contra aqueles que podiam um pouco mais, né? Hoje não, hoje é diferente, hoje é parceria. É de que forma que essa pessoa, né, pode aqui fazer parceria com o outro lá, e hoje a gente já trabalha com a outra visão. Essa sucessão que está acontecendo, ela está acontecendo não só a pessoa vir plantar, mas plantar de forma diferente, negociar de forma diferente, né? Trilhar caminhos diferentes. Parece que... Nem parece, eu não tenho dúvida que de cada forma que isso foi pensado aí no longo dos 50, 60 anos que essas pessoas vêm lutando e aperfeiçoando, e com a contribuição de tantas pessoas, né? Acredito que hoje, com um bate-papo desse nosso aqui, com certeza vai enriquecer muito mais esse trabalho, vai abrir muito mais espaço, vai abrir muito mais ideias sobre tudo isso que foi trabalhado no passado, né? E é uma prosa que nós já estamos levando hoje
através do Carlos, como planejar os próximos 30 anos. O Carlos fez 30 anos agora esse ano passado, fim do ano, né? De que forma que a gente vai trabalhar os próximos 30, quanto a gente avançou nesses 30, né? E quanto que a gente pode avançar da agora para frente, né? Com mais desafio, né? E com mais, efeito climático. Isso. Mas também com muito mais oportunidade de levar essa ideia até mais longe, que entre essas ideias, todas essas ideias, essa da que nós estamos fazendo aqui agora é uma, né? Legal. O senhor começou a trabalhar com quantos anos, seu João? Olha, trabalhar, devo ter começado ali com uns 10, 11 anos de idade, 12 anos mesmo trabalhar, mas ir para a roça, mas meu pai eu comecei com 5, 6 anos de idade, né? Ia para a roça, não tinha escola, não tinha celular, não tinha nada, né? Tinha que brincar atrás do meu pai, eu era o mais velho, né? Mas deixar a escola eu tinha 13 anos de idade. Eu deixei a escola que meu pai viajou e a gente teve uma dificuldade muito grande. Eu deixei a escola para ganhar 1 quilo de arroz por dia para ajudar a cuidar dos outros irmãos. Aí eu comecei, daí para cá, agora eu estou tendo um pouco de luxo. Porque como produtor orgânico eu noto ali nos meus cadernos, férias, né? Eu nunca tive férias, agora tem um bocado de ano que eu estou tendo férias, né? O dia que eu viajo para São Paulo para visitar a família, eu coloco lá férias, né? Já apareceu isso para mim. Mas comecei. E seu pai morreu, você tinha que idade? Papai morreu, eu já era casado, tinha família já. Papai está com uns 20 e poucos anos, papai morreu, 23 anos. Faz agora mês de junho. Bora? Vamos que vamos. Vamos caminhar. Então,